Ciclo de lives Conhecendo Lugares de Memória. Ao longo dos anos, o Núcleo Memória tem atuado diretamente com grupos, organizações e demais entidades que desenvolvem trabalhos em defesa da memória, verdade e justiça e dos direitos humanos, a partir de lugares de memória, uma vez que esse patrimônio tem potencial para traçar paralelos entre o passado e presente e estabelecer diálogos sobre a democracia e direitos humanos na atualidade, dentre outros temas igualmente relevantes à educação em cidadania. No Brasil, recentemente foi criada a Rebralume, Rede Brasileira de Lugares de Memória, constituída por instituições que desenvolvem sistematicamente atividades em lugares de memória e por grupos que impulsionam projetos para sua implantação com vistas a criar um ambiente coletivo de consulta, assessoria e intercâmbio de experiências, visando ampliar o conhecimento sobre os lugares de memória, membros da Rebralume, de projetos ainda em desenvolvimento e de atividades realizadas em lugares reconhecidos por organizações da sociedade civil, o Núcleo Memória concebeu o projeto Ciclo de Lives Conhecendo Lugares de Memória, que serão apresentadas quinzenalmente, sempre às 20 horas pelo YouTube e Facebook, canais do Núcleo Memória, sempre às quintas-feiras, a partir do dia 13 de agosto, quinzenalmente. Participe do Ciclo de Lives Conhecendo Lugares de Memória. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa nova live. Eu queria agradecer, primeiro, a persistência de vocês, a cada mês que nos acompanha nesse importante projeto de apresentação de lugares de memória por todo o Brasil. Hoje temos o imenso prazer de ter conosco um grande amigo lá do Rio Grande do Sul, junto com o seu time, para apresentar o projeto Marcas da Memória e os lugares de memória na cidade de Porto Alegre. Muito bem-vindo, Jair, muito bem-vindo, Afonso, muito bem-vindo, Lidiane. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Tenho certeza que vamos aprender muito a respeito desse projeto que foi seguramente um dos primeiros projetos no Brasil de marcar os lugares de memória. Eu acho, Jair, que, com exceção de Recife, né, que também tem um projeto similar, não existe outro estado brasileiro que tenha conseguido fazer o que todos nós almejamos, que é rememorar e deixar gravados os lugares que são essenciais para o conhecimento da história brasileira. Portanto, muito bem-vindo. Passo a palavra, então, a vocês e agradecendo ao público que está nos assistindo, desejamos a todos uma boa live. Lidiane, se você quiser. Ou César, apresento o César, entra agora. Isso. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, um privilégio conhecer vocês. Saúdo o pessoal do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Eu gostaria, então, de ler brevemente aqui as mini-bios dos nossos companheiros e companheiras que vão apresentar para a gente o projeto Marcas da Memória. A Lidiane Blanco, ela é conselheira do Movimento Justiça e Direitos Humanos, natural de Alegrete, é radialista e jornalista em formação, com atuação em rádio, jornal, produção executiva para TV e cinema. Produziu animação infantil Lupita no Planeta de Gente Grande, no ar, na TV Brasil e TV Cultura. Finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, melhor série animação TV, o Davi e o Gigante, longa-metragem em animação que está em desenvolvimento, entre outros. Também quero dar as boas-vindas aqui ao Afonso Roberto Lix, secretário-geral do Movimento Justiça e Direitos Humanos. Nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em 1953. É advogado e jornalista com atuação em rádio, jornal, TV, revista e agência de notícias, assessoria política e empresarial.
publicou o livro Octávio e o Civil dos 18, do Forte de Copacabana. E por último, mas não menos importante, queria dar as boas-vindas aqui ao Jair Krischke, fundador e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, a mais antiga organização de direitos humanos do Brasil. Ativista de direitos humanos com atuação no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Eu gostaria, então, de passar agora a palavra à Lidiane, que vai apresentar para a gente, né? Vai iniciar essa apresentação. E eu vou aqui, então, transmitir a apresentação de vocês, tá bom? Maravilha. Tá certo, obrigada, César. Imagina. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Dentro do ciclo de lives Conhecendo Lugares da Memória, que é a promoção do Núcleo de Preservação da Memória Política, o Movimento de Justiça e Direitos Humanos inicia a apresentação do seu projeto Marcas da Memória de Porto Alegre. Boa noite a todos e a todas. Verdade, justiça e memória para que nunca mais aconteça. No Brasil não houve uma transição de passagem da ditadura militar de 1964 para o regime democrático. No Brasil houve uma transação financeira. O país ficou sem a verdade. Não foi feita a justiça para as vítimas do terrorismo de Estado que perseguiu, matou, torturou, desapareceu com pessoas. As marcas ainda provocam dor. Para que nunca mais aconteça, é imperativo fixar a memória política das atrocidades cometidas pelo golpe militar de 64 contra o povo brasileiro. A tragédia da ditadura destroçou vidas por todo o Brasil e isso aconteceu também no Rio Grande do Sul. Especialmente na capital gaúcha, a ditadura militar estabeleceu uma forma pioneira no país para perseguir estrangeiros e brasileiros que ousavam enfrentar a ditadura, que discordavam da ditadura. E as principais lideranças do governo derrubado pela ditadura se encontravam aqui ao lado, estavam aqui no Uruguai. Eu falo do presidente João Goulart, Brizola e uma série de ministros, que até então haviam sido ministros, aqui ao lado se encontravam, temendo que esses grupos organizassem resistência. Aqui, em Porto Alegre, foi montada uma estrutura absolutamente destinada a combater, especialmente esta permanente movimentação de companheiros brasileiros que saíam do Brasil e ingressavam no Uruguai, na Argentina, mas também ao contrário, não é, daqueles que iam e vinham, trazendo notícias que a ditadura chamava de pombo-correio. E aqui em Porto Alegre, eu disse um jornalista que Porto Alegre chegou naquele momento a ser a encruzilhada dos direitos humanos, porque esta confluência de rotas ela era importantíssima e a ditadura sabia muito bem disso. Por isso que montou aqui algo muito diferente, que depois se expandiu. Claro, foi ampliando para todo o Brasil, mas foi gestada aqui. Não é? Muitas dessas histórias de sofrimento que aconteceram em Porto Alegre, histórias que ainda precisam ser reveladas e divulgadas. A promoção e defesa de direitos humanos universais, individuais, coletivos e difusos de todos os povos, populações e grupos sociais são missões do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. O movimento operou na informalidade de 64 até o fim do ato institucional número 5 da ditadura, em 79, quando pôde obter seu registro cartorial. Sempre lutou pela verdade e pela justiça e entende como seu dever atuar pela memória política daqueles tempos terríveis. Nesse sentido, o movimento criou o projeto Marcas da Memória de Porto Alegre. Trata-se de um termo de cooperação técnica do movimento com o município de Porto Alegre, firmado na gestão do prefeito José Fortunati em 2012, considerando que, de acordo com a construção mítica, a história é filha da memória.
considerando que a memória histórica pode ser resultado do esforço consciente de grupos humanos em recuperar o passado, compreendendo-o, interpretando-o, com fundamento na ciência política, social, antropológica, filosófica e jurídica. Que a memória é elemento essencial da identidade individual e social. E considerando especialmente que as vítimas da ditadura recente por muito tempo permaneceram na invisibilidade, primeiro e deliberadamente pelas decisões governamentais e após pela indiferença da sociedade. Isto torna imperioso que os movimentos de reconstrução da memória histórica desmistifiquem o falseamento ou o ocultamento de dados e fatos. Assim, através de esclarecimento e de investigação, o projeto Marcas da Memória da cidade de Porto Alegre deve identificar os locais onde sucederam violações aos direitos civis, aos direitos humanos. O movimento não aceita que se cale sobre os locais de violência contra as pessoas. Para revelar essas histórias, filhas da memória sufocada, o movimento de justiça e direitos humanos decidiu seguir a dica das escrituras. Se estes se calarem, as pedras clamarão a verdade sufocada. O projeto Marcas da Memória escolheu pedras para contar a verdade sobre a violência cometida em Porto Alegre contra as pessoas no golpe de 64. Bom, sem interferir em prédios públicos ou particulares, cada pedra do projeto Marcas da Memória, ela é fixada sempre na calçada em próprio municipal e desvenda e assinala um local onde a ditadura agiu criminosamente. Cada pequena placa de pedra fixada numa calçada revela no seu texto esculpido uma história de sofrimento. Convido a todos para acompanhar-nos numa visita aos locais de violência da ditadura, já identificados pelo projeto Marcas da Memória de Porto Alegre. O nosso projeto o nosso roteiro de terror inicia com o quartel da Polícia do Exército. Situado no centro histórico da capital, numa confluência da Rua Duque de Caxias com a Rua João Pessoa, ali existia um prédio enorme, antigo, um prédio muito solene, e foi ali na Polícia do Exército, era o quartel da Polícia do Exército, 6ª Companhia de Polícia do Exército. Ali, neste prédio, foi um centro de tortura e foi um dos primeiros locais onde os presos políticos foram conduzidos. E havia neste local a famosa Cela do Boi Preto. César, agora a gente vai te pedir para tu começar a fazer as apresentações das imagens desses locais. A primeira foto do quartel, ela está no nosso slide, acho que é a terceira imagem, se tu quiser passar direto. Antes disso tem a nossa logo ali do projeto Marcas da Memória, e logo em seguida é a primeira foto do quartel. Uhum. Enquanto isso, eu aproveito para dizer que a temperatura aqui está caindo de 11 para 10 graus. Nossa. Faz frio. Estamos vendo todos encapotados aí. O movimento Justiça e Direitos Humanos e calor também. E calor. Mas aqui estamos, tia, aqui estamos. Vamos exibir a foto? Sim, o César está preparando. O César está preparando. Muito bem, César. Enquanto tu prepara, eu vou contar alguma coisa sobre este quartel. Olha, aí está. Veja que solene esse quartel. E um dos primeiros prisioneiros que foram levados a esse quartel foi o então capitão aviador Alfredo Ribeiro Dauti. O Dauti, meu querido amigo, havia em 61 apoiado sargentos da base aérea de Canoas, ao lado de Porto Alegre. Porque os sargentos, naquela época, tentativa de impedir que João Goulart ascendesse à presidência da República,
Brizola, governador, decidiu lançar a campanha da legalidade e enfrentar e resistir e impedir o golpe. Oficiais da base aérea de Canoas decidiram decolar e bombardear o palácio, com Brizola e todo mundo que lá estava. Os sargentos imediatamente esvaziaram os pneus das aeronaves, impedindo que decolassem. E mesmo sendo um capitão, o meu amigo Dauti apoiou. E isto marcou profundamente a sua carreira. E em 64, não foi diferente. Era um militar marcado. Como ele gozava de grande respeito e simpatia na Força Aérea, ele não poderia ficar preso num quartel da Força Aérea. Então foi levado para este quartel do Exército, da Polícia do Exército. Vocês podem ver de um pé direito imenso. E o Dauti fugiu desse quartel. Olha que coisa. E, na época, diziam que ele havia fugido pelo telhado. Esse pé direito aí é quase impossível, né? Afastaram umas telhas. Na verdade, aconteceu algo diferente e muito interessante, e que é bom que todos os brasileiros saibam, não fique só aqui no Rio Grande do Sul. César, pode passar a próxima foto, por favor, que é da placa. Né? A placa diz assim: aqui se localizava o quartel da 6ª Companhia de Polícia do Exército, que nos anos de chumbo foi local de prisões ilegais e torturas. A cela denominada Boi Preto era símbolo do terror implantado pelo portão principal, aquele portão bonito que vocês viram, que era símbolo do terror. Em dezembro de 64, o então capitão, não era tenente, o então tenente Carlos Lamarca era o oficial de dia. Carlos Lamarca era o oficial de dia no quartel da Polícia do Exército e deu fuga para o Dauti. E ele foi... Ele foi um dos que aderiu ao movimento dos sargentos da FAB, né, que impediram o bombardeio no Palácio Piratini, na campanha da legalidade. Deu fuga pela porta da frente. E os sentinelas fizeram continência para ele. Ele saiu fardado como militar do Exército. A pedra foi instalada em 2012 e permanece lá, né, onde tinha o quartel da Polícia do Exército. Tá. Na próxima... Aqui, Jair, quem é que estava na foto? Na foto nós temos ali o vice-prefeito representando o prefeito, Sebastião Melo, hoje prefeito de Porto Alegre. Ao seu lado temos o doutor Rock Rexigel, que é tio do nosso amigo que referimos há pouco. E ao seu lado está Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart. E depois temos o Laércio, que foi preso neste quartel. Foi preso muito jovem por ser o Pombo Correio, que ia e vinha trazendo informações dos presos políticos. Ele esteve lá na cela do Boi Preto, inclusive. Ao meu lado está João Batista, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa. Bom, a segunda placa do projeto Marcas da Memória, ela foi instalada na calçada em frente a uma escola recém-construída e que o golpe de 64 transformou em prisão militar, conforme a ordem da 6ª Divisão de Infantaria do Exército. O simbolismo é forte. A ditadura fecha uma escola para construir uma prisão. E veja, foi uma característica do golpe, atacar a educação. Isso é bem simbólico, né? E antes dessa escola ser inaugurada, ela estava pronta, o prédio. Antes dela ser inaugurada, então, a 6ª Divisão de Infantaria baixou um decreto dizendo que aí seria uma prisão de militares, chamava-se Prisão Especial de Militares. Ela abrigou especialmente praças, sargentos e oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.
Este corpo, que hoje chama-se Polícia Militar, né? Este corpo de militares era muito brisolista. Aqui nós temos na foto, cerrando a placa, nós temos esse sujeito bem alto, era o prefeito Fortunati, José Fortunati. De novo, ali temos, lá ao lado do Fortunati, o coronel Neme, usando um andador já. E o coronel Neme, quando jovem capitão, ele era o ajudante de ordens do Brizola. Não há foto do Brizola, governador do Rio Grande do Sul, sem a presença do, então, Major Neme. Querido amigo, aqui já está no fim da vida. Christopher Goulart, este que vos fala, e ao lado, hoje, capitão da Brigada Militar, nosso querido amigo Ives, não é? que comigo participa da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, é o nosso secretário. A placa colocada na calçada em frente da escola conta a triste história. Construída para ser escola, esse prédio foi requisitado à Prefeitura Municipal pelo comando da 6ª Divisão do Exército Brasileiro, com um fim especial de presídio municipal administrado pela Brigada Militar de abril de novembro a novembro de 64. Salas de aulas viraram celas para cerca de 80 brigadianos presos políticos do golpe militar de 64. O projeto Marcas da Memória de Porto Alegre, ele leva agora ao espaço que foi considerado o primeiro centro clandestino instalado pela ditadura militar do país, logo após abril de 1964. No prédio que ainda existe, em zona valorizada da cidade de Porto Alegre, a Rua Santo Antônio, no bairro Independência, reconhecido em trabalhos acadêmicos como o primeiro centro clandestino de repressão da América do Sul. Foram praticados vários tipos de torturas. O lugar era conhecido como DOPinho, diminutivo de DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, o órgão estadual oficial da repressão. Vejam, a loucura que a ditadura produziu este monstro, chamado DOPinho, absolutamente clandestino. Foi o primeiro ente de repressão clandestino da América do Sul. E ele era dirigido por militares, especialmente por militares. Tinha policiais civis, também tinha. E tinha um número muito grande de jovens que eram usados para serem infiltrados no movimento estudantil. Então, era uma central clandestina de inteligência e de repressão, que depois, essa experiência acaba terminando devido a um acidente, aspas, porque foi daí que partiu aqueles que mataram o sargento Manuel Raimundo Soares, que mataram brutais torturas. E ele foi retirado da ilha presídio, levado para o DOPS, do DOPS foi levado para o DOPinho, muito torturado. E ele aparece depois boiando no Rio Jacuí, já entrando no Guaíba, com as mãos amarradas às costas, com um tiro da própria camisa, uma tira da camisa amarrada e faltando um pé de sapato. É bom chamar a atenção de que a época era 66, agosto de 66. Então é importante destacar que não havia censura ainda. Não tinha sido editado o AI-5. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul funcionava. Então, começa a imprensa a noticiar, primeiro a aparição de um cadáver, mas depois se vem a saber que ele tinha sido sargento, e que esse sargento foi expulso. A Assembleia Legislativa abre uma comissão parlamentar de inquérito. Então, isto realmente repercutiu enormemente na opinião pública do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uhum. Esse centro de terror ficou oculto muito tempo, e o Jair Christ, pessoalmente atuou em investigação para jogar luz sobre o que foi o DOPinho. Relata, Jair, o que se passou com Carlos Heitor. Carlos Heitor Azevedo, então jovem, que foi meu amigo, é meu amigo ainda hoje.
ele, de forma, vamos dizer, inconsequente, uma bela noite saiu a panfletear, pegou o carro do pai e foi panfletear frente aos quartéis, protestando contra a ditadura. No dia seguinte, ele foi preso. E um dos repressores, muito conhecidos no Rio Grande do Sul, era seu tio. Era seu tio. E ele, libertado, depois nos encontramos e ele... Primeira coisa que me disse, sabe o que o filho do meu tio fez? Mandou me prender, me levaram para ali eu fui torturado. E contou a história. Mas, ao mesmo tempo, devido à grande repercussão, o então governador do estado não teve outra solução do que montar um grupo para investigar o acontecido. E escolheram para isto um promotor de justiça, doutor Cláudio Paulo Tovo, um homem absolutamente correto e que não era absolutamente de esquerda, tampouco era de esquerda. Na verdade, era um homem muito católico. E esse homem foi extremamente corajoso. E esse homem chega a descobrir o Dopinha, quem é que administrava, fez um trabalho importantíssimo. Eu aproveito para prestar uma homenagem à sua memória, porque foi um homem extremamente corajoso e pagou um preço altíssimo. Nunca mais o promoveram. A sua carreira no Ministério Público do Rio Grande do Sul foi absolutamente prejudicada. Mas este homem cumpriu com seu dever. Uma homenagem à sua memória. Há um detalhe pouco conhecido no massacre do sargento Manuel Raimundo Soares. O Movimento de Justiça e Direitos Humanos também trabalhou para buscar a motivação do massacre cometido contra o sargento do Exército no prédio do Dopinho. Por que o Manuel Raimundo Soares foi brutalmente torturado? Primeiro lá no quartel da Polícia do Exército, depois no DOPS, levam para a ilha, tiram da ilha, torturam de novo. Por quê? É importante que eu conte aos brasileiros o que aconteceu. É porque Manuel Raimundo Soares resistiu, não entregou seus companheiros. Naquele momento, em Porto Alegre, haviam 23 sargentos do Exército, com fardamento, armas e munição, para daqui iniciar uma resistência. Tinham 2 apartamentos bem no centro de Porto Alegre, um com as armas e munição e outro com os fardamentos. Com a queda do Manuel Raimundo, e aquela ideia daqui de Porto Alegre iniciar uma resistência armada acabou não dando certo. Mas todas estas armas, munições, fardamentos, todas elas foram transportadas para a Serra do Caparaó. Foram as armas que armaram os companheiros da guerrilha de Caparaó. Certamente não sabiam disso, não? Mas o Manuel Raimundo resistiu. E resistiu a todas as brutais torturas que se possa imaginar e não entregou seus companheiros. Em 2015, o projeto Marcas da Memória identificou o prédio do Dopinho com uma pedra em cerimônia de descerramento com a presença de autoridades e militantes. Conta para a gente aí. Olha, aqui nós temos série de figuras importantes. Aqui, de novo, tem o capitão Ives, de terno escuro. Vejo o então deputado Raul Carrion, do PCdoB, este que vos fala. Nós temos ali um bispo da Igreja Anglicana, temos o secretário de Direitos Humanos de Porto Alegre. Ao lado, de óculos, com terno marrom claro, Jacques Dornelas. Jacques Dornelas, colega do sargento Manuel Raimundo. Lá estava ele, de pé está o procurador da prefeitura, ao seu lado o capitão Wilson. Capitão Wilson, que quando jovem, aqui em Porto Alegre, ele era tenente do Exército, muito conhecido como Tenente Vermelho. Era o assessor militar de Leonel Brizola. A placa na calçada conta a história do Dopinho. Primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul, no número 600, da rua Santo Antônio,
funcionou a estrutura paramilitar para sequestro, interrogatório, tortura e extermínio de pessoas ordenados pelo regime militar de 1964. O major Luiz Carlos Mena Barreto comandou o terror praticado por 28 militares, policiais, agentes do DOPS e civis, até que apareceu no Guaíba o corpo com as mãos amarradas de Manuel Raimundo Soares, que suportou 152 dias de tortura, inclusive no casarão. Em 1966, com paredes manchadas de sangue, o dopinho foi desativado e os crimes ali cometidos ficaram impunes. No entanto, no ano passado, o Movimento de Justiça e Direitos Humanos foi alertado pela vizinhança que a placa havia sido removida da calçada. O Ministério Público abriu o inquérito através da promotora Ana Marquesan, visto que as placas de pedra do Marcas da Memória integram o mobiliário municipal. Em abril deste ano, com solenidade de novo na calçada, que reuniu com máscaras de proteção, populares, o Legislativo Municipal, o Executivo, vizinhos e militantes, uma nova placa foi instalada no lugar daquela que havia sido retirada. E o Palácio da Polícia, que é a próxima foto, o Palácio da Polícia Civil Gaúcha, que se situa na esquina das avenidas João Pessoa com a Ipiranga. Neste edifício funcionava o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, palavra temida por estudantes, sindicalistas ou qualquer pessoa que não agradasse ao regime. Se no dopinho a ditadura praticava horrores, nas celas do DOPS a tortura era ensinada como uma ciência, a ciência do mal. Pelo menos 10 pessoas foram assassinadas e cerca de 1.000 foram torturadas neste local no período de 64 até 82. Nós temos depois na foto da escadaria do prédio do Palácio da Polícia, está identificado um importante personagem dos anos de chumbo, o agente da CIA, Damitrione, assinalado no círculo em vermelho. Damitrione foi convidado pela ditadura militar para ensinar aos agentes da repressão técnicas para arrancar informações com eficiência. Este era um grande mestre da tortura, Damitrione. Pouco se fala no Brasil sobre ele, mas ele chega no Brasil antes mesmo do golpe e passa a dar aulas de tortura em Minas Gerais, passa pelo Rio, e aqui nós temos o Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Vocês podem ver que a escadaria ainda não está acabada, está no tijolo ainda, e ali está Damitrione com a sua gabardine branca. E ele daqui foi para o Uruguai prestar o mesmo trabalho, ensinar tortura. Esse cidadão foi depois capturado pelos tupamaros. Nossos companheiros tupamaros o capturaram e o interrogaram, não só sobre o que fazia no Uruguai, mas sobre o que fazia no Brasil. É muito importante esta figura do torturador reconhecido, mestre da tortura. Nos contam os irmãos uruguaios que ele era muito metódico na sua aula de tortura. Ele, por exemplo, ele dizia que a sala da tortura devia ter a higiene de uma sala de cirurgia. Ele não admitia palavra. Conto que numa das suas aulas, e um comissário, desculpem a palavra, mas não temos menores nos escutando, disse um policial uruguaio, então apertar os culhões. E Damitrione disse, não, senhor comissário, diga testículos. Este tipo ensinava a tortura. Capturado, foi proposta uma troca por presos políticos, era assim que se fazia. E o governo uruguaio não acedeu, mesmo pressionado pelo governo brasileiro, pelo governo uruguaio. E Damitrione acabou sendo executado. No mesmo dia que Damitrione foi capturado o cônsul do Brasil em Montevidéu, Aloísio Dias Gomide. No mesmo dia, operações simultâneas.
Só que o cônsul brasileiro foi mantido em cativeiro, chamava-se Cárcel del Pueblo, a prisão do povo. Ficou 243 dias, o cônsul brasileiro, que foi pago um resgate bastante grande, ao tempo, 200 e tantos mil dólares, era muito dinheiro, né? E ele foi posto em liberdade. Eu sugiro, meus amigos, vejam o filme Estado de Sítio. É muito importante ver esse filme, Estado de Sítio, que conta a história do Damitriônios, do Pamaro. Mas há 2 ou 3 momentos no filme feito por um cineasta famoso que vivia em Paris. Mas o que se vê? Se vê a mala diplomática do Brasil chegando em Montevidéu com os aparelhos de tortura. E há uma imagem muito forte quando Damitriônios está dando uma aula de tortura e ao fundo está a bandeira do Brasil. Mas será que Costa Gavras imaginou isso? Não. Ele estava muito bem informado. E a bandeira do Brasil ali estava porque já ali naquele momento, final dos anos 60, 70, a presença do Brasil para derrubar democracias era muito forte aqui na nossa região. A passagem do especialista de tortura, Damitrione, está registrada na pedra que o projeto Marcas da Memória colocou na calçada do Palácio da Polícia, onde se lê: DOPS, calabouço e local de tortura. Neste prédio do DOPS, no 2º andar, funcionou o Departamento de Ordem Política e Social de 1964 a 1982, em parceria com o então Terceiro Exército, aplicando o terror da doutrina de segurança nacional. Torturou cidadãos em suas masmorras, houve mortos. Aqui, o agente da CIA, Damitrione, ensinou a dor exata, no lugar exato e na quantidade exata para obter o resultado desejado. A placa Marcas da Memória foi encerrada em 2015, no dia 1º de abril, para marcar a data do golpe militar. A solenidade da calçada teve a presença, inclusive, do ex-preso político João Carlos Bona Garcia, torturado com choques elétricos no DOPS. O Bona Garcia, lamentavelmente, nos deixou há 2 meses, vítima do Covid. Então, está ele ali abaixado, de óculos, ao lado do Christopher Goulart, e ali está o Christopher, ao seu lado está a Nilce Cardoso, a mulher que foi mais torturada aqui no Rio Grande do Sul. Era militante da AP. Depois temos o companheiro Walter Hahn, que já não está mais conosco, o vereador Pedro Ruas, o nosso prefeito, e são estes que aí estão, apontando a placa. Na ação do Marcas da Memória, mobilizando o povo, houve a apresentação cênica do grupo de atuadores de rua, Oi Nós Aqui Travês, que tem marcado participação nas atividades do Movimento Justiça e Direitos Humanos. Um dia depois, o jornal Zero Hora identificou uma pessoa que lia a placa, um médico que, recém-formado, atuou na assistência a presos que sofreram torturas no DOPS. Aos 78 anos de idade, o médico da tortura considerou a placa um absurdo, sustentou que a tortura era o contexto da época. A placa seguinte do projeto Marcas da Memória foi instalada no prédio do antigo Serviço Social de Menores, SESME, em outubro de 2015. O prédio da instituição, que hoje tem o nome de Fundação de Atendimento Socioeducativo, FASE, precisou ser adaptado em 1964 para receber presos políticos que haviam passado pelo DOPS. Cerca de 300 pessoas, entre dirigentes sindicais, parlamentares e até o prefeito caçado, na ocasião, de Porto Alegre, Sereno Chese, lá estiveram. E nós, na foto, vemos de novo o prefeito Fortunati, o capitão Wilson, e o companheiro Ives, capitão Ives, enfim, e da direção da própria, hoje chama-se FASE, né? Aí vários companheiros,
os dirigentes do Partido Comunista aí estiveram, todos eles. Traziam do interior e levavam para este local. A placa instalada conta que este prédio onde funcionou o antigo Serviço Social de Menores, SESM, foi transformado em prisão para pessoas perseguidas pela ditadura militar de 64, transferidos após interrogatórios no DOPS, do Palácio da Polícia, ou trazidos do interior. Os presos que superlotaram os pátios e as celas eram estivadores, profissionais liberais, políticos com mandato, líderes sindicais e membros de partidos. A próxima placa é o 18º Regimento de Infantaria do Exército, que se situava na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. O seu prédio foi negociado pelo Exército e demolido. Neste local, hoje funciona o moderno Centro de Tecnologia da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Tecnopuc. No entanto, ali foi lugar de torturas da ditadura militar, né, Jair? Foi. E o 18RI era, na ocasião, o maior quartel de Porto Alegre. Era um grande quartel. E aí o seu comandante era um empedernido golpista. E para aí foram levados os companheiros, e talvez fale agora de algo que muita gente do Brasil não sabe. O primeiro movimento armado de resistência à ditadura foi a Guerrilha de Três Passos. Março de 1965, comandada pelo então coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. E ele estava exilado em Montevidéu e dizia: não posso permitir que esse golpe militar, que essa ditadura, complete um ano sem que haja a menor resistência. Então ele comandou 23 homens, de uma forma, assim, realmente fantástica, saindo do interior do Rio Grande do Sul, cruzou Santa Catarina e foi até o Paraná. E eu acho que não estava bem informado, exilado no Uruguai. Justo nestes dias, Castelo Branco inaugurava a Ponte da Amizade, ligando o Brasil ao Paraguai. Então, o que não faltava na região eram militares. Houve enfrentamento, tiroteio, e todos foram capturados. O coronel ficou preso em Curitiba. Todos os outros foram levados para esse 18RI em Porto Alegre. E ali, de novo, barbaramente torturados. Muitos deles ainda estão vivos e contam as torturas que sofreram. Por exemplo, amarrar os dedos com fio de nylon e pendurar. Terrível. E este foi o 18RI. A placa, neste local, conta que, neste local onde havia o quartel do 18º RI, a ditadura militar manteve como prisioneiro, entre outros, os combatentes da guerrilha de Três Passos, militares e civis submetidos a torturas com torniquetes nos dedos e na garganta. Na cela do Boi Preto, o supliciado perdia a noção do dia e da noite. Se existe inferno, eu ali estive, relatou um sobrevivente. A próxima placa, o próximo local é o Presídio Central de Porto Alegre. Ele é considerado uma prisão medieval e em 64 era ainda pior. Mesmo assim, para lá foram levados dezenas de homens que a ditadura militar considerava subversivos, sem que sobre eles recaísse qualquer pena. Eles apenas pensavam diferente. O projeto Marcas da Memória escolheu o Dia Nacional dos Direitos Humanos em julho de 2016 para assinalar o local onde a ditadura praticou torturas também. Ao mesmo tempo, o ato chamava atenção para as condições degradantes a que estão submetidos apenados que até hoje são reclusos no mesmo presídio central. Na sociedade, na solenidade de encerramento da placa, aí está de novo o nosso prefeito Fortunati, o capitão Wilson, como sempre, as autoridades do presídio, um representante da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, o nosso colega, também conselheiro do movimento, doutor Dani Rudnick. A placa que lá está instalada conta que cerca de 90 presos políticos, inclusive os transferidos da Ilha do Presídio, foram encarcerados pela ditadura nesse presídio central.
Na cela 38, em 22/4/70, morreu o motorista de táxi e militante do grupo M3G, Ângelo Cardoso da Silva. Dado como suicida, foi apresentado pendurado por um lençol no pescoço, numa altura de apenas 1,30 m. Seus pés estavam no chão. O próximo local fica no meio do Guaíba, distante 2,5 km das margens, mas à vista da cidade existe uma pequena e histórica ilha. Também chamada de Ilha das Pedras Brancas, ela abrigou o paiol de pólvora da Marinha em 1860. Por volta de 1950 foi transformada em presídio de segurança máxima para condenados. Só há registro de uma fuga do ladrão Júlio Pitinelli flutuando em uma panela de cozinha. No golpe de 64, a ilha virou cárcere para presos políticos. Foram instaladas guaritas para a vigilância de soldados armados. O prédio sofreu adaptações em seu interior. Um corredor central, ficavam dispostas 5 celas em cada lado. O espaço limitado e a intensa umidade do local tornavam ainda mais difíceis a sobrevivência. Ninguém possui os dados exatos sobre quem esteve preso, quantas pessoas estiveram presas. Nós estamos fazendo um levantamento para buscar relacionar essas pessoas, porque é muito importante que saibamos. Nós já chegamos ao número de 83 pessoas, já estamos relacionando. Esta ilha, ela era administrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A guarda externa era feita pela Brigada Militar, mas quem mandava na ilha era o Exército. A polícia não tem a lista de presos, a Brigada tampouco, o Exército não fornece. Então, é todo um trabalho artesanal que nós vamos fazendo já há mais de 5 anos de coletar esses nomes. Chegamos a 83. Há mais 3 ou 4 nomes que nós temos só uma pequena referência que vamos buscar. Há casos interessantíssimos. Não é? Lá estiveram presos o então marido da Dilma Rousseff, Carlinhos Araújo, esteve preso lá. Esteve preso também o Rui Falcão, esteve preso o ex-governador de Minas, o Fernando. Então, esta ilha teve um conjunto de presos assim, bastante importante. O companheiro Raul Ponte, e aí outros mais, o Bona Garcia. Nós vamos levantar todos esses nomes, vamos chegar ao número exato com seus nomes. Com a supervisão direta do comando do Terceiro Exército, a operação da ditadura na ilha tinha vigilância da Brigada Militar, uma lancha da Polícia Civil ia levar e buscar os presos políticos. Soltando as amarras ali do cabedaço de metal que a gente vê nessa imagem, a pequena lancha partia do atracadouro do cais na Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre, e no detalhe da imagem pode-se ver a distância à ilha. A aproximação da lancha provocava pânico nos presos. Quando os presos ouviam o ruído do motor da lancha, paca, nem se enxergava a lancha, se ouvia o ruído, e eles entravam em um estresse profundo, uma angústia profunda. Porque aí o barquinho ia ou levava preso ou buscava preso para ser torturado no DOPS. Então, estabelecia uma angústia terrível em quem lá estava preso. O ruído, apenas o ruído da lancha. E nós resolvemos assinalar o local de onde este barquinho saía, que chama-se Cais da Vila Assunção. Foi em 2016, né, a data internacional do preso político desaparecido, com a presença ali de autoridades, ex-presos políticos também. Temos ali o Fortunati, de novo, então depois, ao seu lado, este que vos fala, do lado esquerdo está o então secretário de Direitos Humanos, o capitão Ives, assessor jurídico da prefeitura, e o nosso companheiro engenheiro Tonon,
companheiro do Movimento de Justiça e Branco. E bem aqui destacado está de novo o nosso companheiro Dani Rudnick. Isso. A pedra que identifica o cais da Vila Assunção sofreu vandalismo. Ela foi rachada, mas permanece lá contando a sua história, que diz: sob a ditadura militar de 64, neste cais da Vila Assunção, aportaram barcos que conduziram mais de uma centena de presos políticos à Ilha do Presídio. Pilotados pela Polícia Civil, com segurança da Brigada Militar e a inteligência do Exército Brasileiro, os prisioneiros iam e voltavam para interrogatórios e sessões de torturas no DOPS até 31 de dezembro de 1972. Esse tema da ilha, para nós, é um tema de maior relevância. Não só porque ali brasileiros estiveram presos, era uma prisão terrível, a umidade incrível, e nós queremos muito assinalar esta ilha dentro do projeto Marcas da Memória. Mas nós também temos, paralelamente, uma preocupação com o meio ambiente. O ecossistema da ilha é muito frágil, não comporta muitas visitas. E nós não somos especialistas nesse campo, mas já consultamos e não recomendam grande movimentação de público. Nós ali queremos só colocar um obelisco com uma inscrição. Aqui, brasileiros que lutaram por democracia estiveram presos. E porque para nós é importante. Depois pretendemos fazer esse obelisco e dentro da ilha, não é? Mas queremos fazer, sim, uma referência a quem esteve preso e num local mais visível. Aí está. Seria isso que a gente faria na ilha, somente isso. O nosso roteiro nos leva ao local identificado, por último, pelo projeto Marcas da Memória, agora, que trata-se do presídio feminino da capital gaúcha, o Madre Pelletier. A placa foi descerrada no Dia Mundial da Anistia, em 4 de outubro de 2016, junto à guarita de acesso ao presídio Madre Pelletier. Estiveram presentes, vamos ver quem é que esteve presente. Pode avançar. Aí está. Aí, de novo, o prefeito Fortunati, esse que vos fala, assessor jurídico, o secretário de Direitos Humanos do município, nosso companheiro Afonso Lix, de óculos, e o pessoal da administração do presídio. A pedra conta: a ditadura militar de 64, nessa penitenciária, brutalizou física e emocionalmente dezenas de mulheres em razão de militância política. Isoladas, passavam fome e eram submetidas a torturas em celas, hoje transformadas em canil. O terror da repressão enviava aos familiares falsas mensagens de que haviam morrido. Hoje, quem aqui ficou presa por uma década. Nós queremos, já encerrando a nossa apresentação, informar a todos que essa parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, ela acabou vencendo, né, já na gestão do novo prefeito, então prefeito Marquesan. Apesar de insistência nossa em que ele nos recebesse em audiência, nunca fomos atendidos. Nunca fomos atendidos. Só no final do mandato, quando ele já interessava conversar conosco com uma preocupação eleitoral, nós entendemos que não havia mais necessidade de conversar com ele, esperaríamos as eleições do novo prefeito, que de fato era o vice-prefeito de Fortunati, hoje é o prefeito de Porto Alegre, com o qual já encaminhamos negociações e ele já comprometeu-se na renovação desta parceria para que se dê prosseguimento ao projeto, porque há outros locais a serem assinalados na cidade de Porto Alegre. Se for entrar para perguntas, eu acho que é a partir de agora. À disposição. Olha, obrigado pela belíssima apresentação. Desculpa pelo atraso na transição de alguns slides, mas eu também só estava enxergando a apresentação, então eu precisei ficar mais. Belíssima apresentação, vocês estão de parabéns, é um belíssimo projeto, necessário projeto, né? E eu queria aqui, então, até antes de passar para algumas questões que apareceram, agora que eu estou vendo essas questões, lembrar a todos e todas que aqueles que necessitarem de alguma declaração, certificado de participação,
É só acessar aqui a descrição desse vídeo no canal do YouTube do Núcleo Memória, e ali vocês encontrarão um formulário, então, para essa declaração de participação, tá? Eu queria aqui, então, pontuar a presença de algumas pessoas. Companheira Jaqueline Custódio, bem-vinda. Sônia Maria Haas também. Aline Murilo. A Thalissa Abaintini. Fabiana Pisigatti. Wanda. Obrigado pela participação de todos. Vera Vital Brasil, sempre importante presença. Deixa eu passar para uma questão aqui que nos chegou. Primeiro, o Politi pergunta se a ilha é... Deixa eu ver aí. É isso, né, Politi? Se a ilha está tombada. Olha, Politi, nós tivemos um problema grave aí, porque nós iniciamos com o Ministério Público Federal toda uma tratativa para tombamento, não é? Na pessoa que tu conheces bem, do Ivan Marques, que iniciou todo o procedimento, depois foi transferido para Brasília, quando, de repente, no governo do nosso companheiro Tarso Fernando Hergenro, fomos surpreendidos com um decreto estadual tombando a ilha. Logo após, o Ministério Público Federal declinou, então, da competência, dizendo, olha, se o governo do Estado tombou, estamos arquivando o procedimento. Bem, a ilha encontra-se absolutamente abandonada. Tu estivesse conosco alguns anos atrás, já estava feia. Hoje está pior. Muito feia. Hoje está pior. Estão roubando tudo. Porque apenas foi formalizado o ato de tombamento e nada foi feito, nada foi feito. Está abandonada a ilha. E eu entendo que há um equívoco, porque esta ilha, ela é de propriedade da União Federal. Ela não é do Estado do Rio Grande do Sul. Porque ali funcionou, inclusive, o paiol do Exército Imperial Brasileiro. Então, ela está abandonada, sendo destruída, está tudo sendo roubado, não tem mais grades, os tijolos, que são os tijolos grandes, muito antigos, e tu vê a parede caiu, mas tu não encontra o tijolo no chão. Então, há, sabe, um vandalismo total. Não sei se quando conseguirmos alguma coisa, vai sobrar algo para nos trazer essa memória, né, do que foi aquela ilha e o que serviu para a repressão. Não chegou questões, mas tem alguns comentários que eu acho interessante de nós colocarmos. O Marco Erlandi Orsi Sanches, ele diz: quando implantado este excepcional projeto, era necessário para preservar a memória diante da tentativa de branqueamento dos anos de chumbo. Hoje, tornou-se indispensável e fundamental para impedir a narrativa que visa reescrever a história e perenizar a impunidade em prejuízo da verdade e da justiça. Também muito bem, Marcos, muito bem. Quer comentar um pouquinho? Não, de fato, na verdade, nós estamos vivendo uma quadra difícil, muito difícil. Porque se nós não entendermos que a memória é fundamental para você pensar no futuro do nosso país, nós não vamos construir nada, nunca. Porque a memória é a nossa identidade, quem nós somos é a nossa memória. É o que nós... Esta sequência de acontecimentos históricos, mas que tem pessoas que participaram dessa história, que são protagonistas da história, que são ajudantes desta história. Ora, se nós não observarmos esta história, nós não teremos identidade. E um povo sem identidade não tem como fazer um projeto de país. Que Brasil nós queremos, se nós não lembrarmos tudo o que passou neste país? Então, há no país um movimento forte, isso é histórico, sempre, para apagar esta memória. Eu os chamo de assassinos da memória, porque eles querem assassinar a memória. Eles não querem que os brasileiros saibam as barbaridades que foram cometidas em nome da democracia. Então, por isso que é importante. Por isso que nós lutamos muito e nos dedicamos a este projeto, né? Porque um jovem desavisado, caminhando numa calçada, vai ver uma pedra,
talvez leia e desperte a sua atenção para buscar outras informações. O nosso projeto é de provocação, é uma pedra. Como dizia o Afonso, é uma pedra que ele está clamando. Clama. Se um jovem ler e for buscar mais informações, nós estaremos altamente recompensados. César, deixa eu, a propósito desse aspecto, na primeira solenidade do projeto Marcas da Memória, já houve uma reação forte, quando se instalou uma placa contando o que se passou no prédio que não existe mais, da PE, da Polícia do Exército, na confluência ali da João Pessoa com a Rua Duque de Caxias. Para quem vem do centro da cidade, na direção do bairro, para descer da Duque de Caxias, há uma pequena alça de asfalto, justamente em frente de onde escolhemos colocar a placa do Marcas da Memória, que conta a história da saída pela porta da frente do nosso capitão Daut, fuga dada pelo então tenente Carlos Lamarca. Dizem que não. Duvidam até da passagem do Lamarca pelo Estado. Mas um vereador tratou de agradar os militares. Para isso, ele denominou essa saída do viaduto, essa alça de asfalto, na frente da nossa placa, com o nome do general Zenóbio da Costa, que foi um herói da campanha da Itália, um gaúcho que também foi o criador das polícias do Exército. Então, para agravar o problema da placa, aquela ruela passou a ter o nome do nosso general Zenóbio da Costa. E a gente também, o Jair ressalta sempre, que ele tem documentos no movimento de direitos humanos que se referem à presença do tenente Carlos Lamarca, que inclusive assina uma ata de um interrogatório praticado no quartel da PE. É isso. Obrigado, Afonso, pelo complemento. O pessoal gostou muito da apresentação. Deixa eu ler aqui para vocês algumas palavras. A Vera Vital Brasil diz: salve, Jair. Estas memórias que estão sendo trazidas são incríveis, muito importantes. Parabéns, MJDH, pela originalidade da apresentação. Quem também elogia é o nosso companheiro Paulo Parucher, lá de Brasília. Realmente muito boa apresentação e, claro, excelente trabalho de memória. Obrigado. E nesse sentido que o Jair estava falando agora, sobre esse esquecimento, sobre esse apagamento, né? Tem um comentário interessante da Aline Murilo. Ela diz que o médico da ditadura se sinta à vontade de ir até o ato se pronunciar, diz muito sobre o Brasil. É bem isso, Aline. E nós temos, então, a questão aqui da Vera Vital Brasil. Ela pergunta: as pessoas que passaram por estes lugares têm visitado as marcas? Valorizam a iniciativa? Quem esteve, aspas, hospedado nesses locais, sim, reconhece, não tenha dúvida nenhuma. Seguidamente, nós recebemos mensagens, telefonemas, não? Referindo, e dolorosamente, né, referindo essas. E é muito importante, querida Vera, é muito importante, porque naquela foto que nós mostramos da inauguração da placa de frente ao DOPS, no Palácio da Polícia, né, ali estava o Bona Garcia, esse companheiro que nos deixou. Também foi outro torturado barbaramente, mas que sempre referia ao nosso projeto, e sempre que pôde, sempre que esteve em postos de governo, nos apoiou. Não é? Ao lado ali estava a Nilce Azevedo, essa Nilce Cardoso, querida companheira, sempre que pode, ela está conosco e refere sempre estes locais, não é? E a importância para os jovens. Não é? Eu acho que no Brasil nós temos uma deficiência gravíssima, porque os nossos jovens não sabem nada o que aconteceu. Esta memória recente, não sabem. Durante a ditadura, na família, não se falava sobre isso.
Na escola não se fala, na universidade não se fala, eu não posso cobrar dos jovens que eles não saibam. Não posso cobrar. Então, é um dever nosso, é um dever da nossa geração disponibilizar as informações. E sempre de forma bastante clara, acessível. Né? Eu digo assim, isso que eu falei antes, nós temos que ser provocadores para que eles busquem, né, em várias fontes. Temos poucas no Brasil. Na Argentina, no Uruguai, no Chile, você tem muita fonte de informação. Né? Porque são países também que adotaram políticas públicas de memória. No Brasil, é o esforço, né, de militantes que levam à frente todo esse trabalho de memória. O Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, estou falando da União Federal, eu estou falando dos Estados federados, estou falando dos municípios, não tem absolutamente dedicado qualquer atenção para a questão desta memória recente. Isso é muito grave. Na Argentina é bem diferente, no Uruguai, no Chile, até no pequenininho Paraguai. Nós é que estamos atrasadíssimos. Correto. Lidiane, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? A qualquer momento. Tanto não sabem, né, Jair, que boa parte dessas pessoas que não conhecem a história acharam tranquilo, normal, eleger uma pessoa que enaltece e elogia torturador, né? Então, para a gente ver como é importante conhecer a história, o passado e a memória, né? É culpa nossa também, sabe? Eu acho que é culpa nossa. A gente não tem agido da melhor forma. Eu acho que nós temos que sempre pensar e repensar, né? Porque eu não posso entender que alguém se eleja com um discurso contra os direitos humanos. Isto é pré-Idade Média. É pré-Idade Média. Porque uma pessoa mais ou menos informada, ao ouvir esse discurso, tem que sair correndo, apavorada. Mas aconteceu no Brasil. E eu acho que nós precisamos, sim, fazer um esforço redobrado para contar a história, a verdadeira história, não isso. Olha, eu já digo assim, esse golpe militar que assolou o Brasil, ele foi sempre fundamentado na mentira. Sempre foi fundamentado na mentira. Qual é a data? Eles falam 31 de março. É mentira. É na madrugada de 1º de abril para dia 2 que o Congresso Nacional declara vaga a presidência da República porque o presidente João Goulart ausentou-se do país. Ele estava em São Borja. Antes estava em Porto Alegre, deu entrevistas publicamente e sai do Brasil no dia 4 de abril. Então, sabe, mente da data, né? Falam que foi para a defesa da democracia. Então, eu para te salvar de um homicídio, eu te mato, pronto. É mais ou menos isso. Então, é terrível. Né? Por isso que eu acho que o nosso esforço tem que ser redobrado, e especialmente um esforço de trazer, né, o oficialismo, trazer o Estado, né, que se faça presente e que também faça esse papel, né, de estabelecer políticas de memória, políticas públicas de memória. Nesse sentido sobre políticas de memória, né, vocês contam a história nesse livro aqui, né? É verdade, algumas coisas. Tens um exemplar, que bom, que bom. Do Núcleo Memória, eu estou com ele aqui em casa, e então vocês contam bastante as histórias sobre as ditaduras aqui da América Latina, né? Depois desse livro, nós publicamos, em parceria com a Comissão de Anistia, um outro, mas aí é alentado, bem alentado. São Memórias de Resistência. Aqui nós temos outro comentário do Augusto Lix. Ele fala: trabalho magnífico pela dignidade nacional, que sirva de exemplo a tantos outros lugares onde a verdade foi soterrada em nosso país. Conhece esse Augusto Lix? O Augusto é o próprio guitarrista Augusto Lix e também companheiro jornalista que atuou na Rádio Guaíba por muito tempo. Este Lix, que é irmão do Afonso, certamente, se não é o maior, é um dos maiores guitarristas do Brasil. Pois é.
É o cara. Presença, então, memorável aqui na nossa live hoje. Isso. Por falar em presença memorável, nós também temos a companheira Marta Haas. Parabéns ao MJDH. Muito importante essa iniciativa para a memória da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esperamos que o projeto continue e possa marcar outros lugares. E aí, nesse sentido, ela também pergunta: quais outros lugares o projeto pretende marcar? Olha, nós temos elencado vários lugares, alguns que vai ser problemático, né? Por quê? Porque são quartéis. Né? Justiça militar aqui em Porto Alegre, né? Vão ser problemáticos, não tenho dúvida. Vou cometer uma inconfidência. Bem no início do nosso projeto, um dia recebo um telefonema de um conhecido meu, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me convidando para comer um churrasquinho. Vamos em casa, vou comer um churrasquinho. Vamos, claro que sim, vamos. Só que eu também convidei um general. Pode ser? Claro que pode, não tem problema nenhum. Eu converso até com o demônio, desde que não seja no inferno, porque isso aqui é muito quente. Então, não sendo lá, tudo bem. E fui nesta janta. E quando cheguei, eram 2 generais. E era este referido general, que então me dediquei a preparar a conversa, né, de conversar. Mas o outro era o comandante militar do Sul, autoridade máxima do Exército Brasileiro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu cheguei, fiquei surpreendido, me preparei a falar com um, tinham 2, né? E comecei a falar umas abobrinhas para poder me reciclar. Mas o general comandante militar do Sul foi direto. Vamos direto ao assunto, a nossa pauta. E eu disse: olha, general, eu não sabia que nós tínhamos uma pauta, mas eu estou à sua disposição. Qual é o assunto? Qual é a pauta, general? O senhor vai assinalar os nossos quartéis? Olha, os meus quartéis? Eu disse: olha, general, não sabia que o senhor tinha quartéis. Pensei que era da União. Uma conversa que começou às 8 da noite, terminou às 1h30 da manhã, sem absoluto entendimento. Você fala uma língua e eles falam em bizantino. Então é difícil. Me deu a oportunidade de dizer o seguinte: olha, eu não consigo entender. Certamente são as minhas limitações intelectuais. Mas como os senhores, os jovens generais, que estavam em formação quando essas barbaridades ocorreram, defendem o indefensável. Os senhores são homens cultos. E tomar essa posição, não é? Quando o que se recomenda é quando uma parte do corpo é podre, a gente corta fora. E os senhores ficam protegendo aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. Isso, para mim, é incompreensível. Terminou a conversa às 1h30 da manhã e ficou assim, né? Então, nós vamos marcar outros locais, tem delegacias de polícia ainda a serem assinaladas, a justiça militar, tem alguns quartéis, né? Porque esse trabalho, viu, Marta, e tu conhece bem o nosso trabalho, ele exige muita informação. Ele exige informação, ele exige uma preocupação, porque eu digo assim, todo mundo tem direito de errar, menos quem lida com direitos humanos. Nós não podemos errar, porque um erro nosso paga um preço altíssimo. Então é feita toda uma pesquisa, se confere uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Então aquilo que vai na placa é exatamente a verdade. Ninguém poderá contestar. Então, todo esse trabalho, mesmo a prefeitura não tendo renovado, nós continuamos estudando, companheiros continuaram pesquisando. Renovando, já vamos recomeçar a assinalar locais. Perfeito. E então, já caminhando aqui para os nossos finalmente, tem mais um comentário da Vera Vital Brasil, que ela diz: a Comissão da Memória e Verdade da UV
da UFRJ está marcando também os espaços do campus onde houve violência e resistências. Iniciativa importante que dialoga com este projeto e que sensibilizará jovens. E aí, por último, então, eu gostaria de ler aqui um recado do Marco Orlando Moraes Sanches, que ele diz o seguinte: protagonista da história, Dr. Jair nos honra com sua presença e altruísmo ao compartilhar conhecimento e experiência. Respeito e admiração. Parabéns aos organizadores deste encontro. Fraternal abraço. Obrigada. Ter amigos é isso, né? Ter amigos é isso aí. Vera, querida, Vera Vital Brasil, minha querida amiga, por quem tenho imensa admiração. Vera, esse projeto da UFRJ é muito importante. Nós entabolamos uma negociação, especialmente sobre um caso de violência acontecido no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um cidadão, é muito interessante a história, chama-se Peter O. Peng. Tem mais chinês que isso é difícil, né? O. Peng. O Peter chegou em Porto Alegre, recém tinha completado 2 anos de vida, vindo de Hong Kong, com seus pais. Os pais depois se naturalizaram, ao tempo a legislação estendia aos menores de 5 anos essa naturalização, e ele formou-se aqui, fez toda a sua vida acadêmica aqui, formou-se com distinção, e teve 2, 3 prisões como jovem estudante, manifestações de rua, ia para o DOPS, ficava 1 dia, 2 dias, soltava e tal. Mas depois, estando fazendo uma pós-graduação no UFRJ, foi preso. Estava no ônibus da universidade, que foi cercado por várias viaturas, e ele foi preso e levado primeiro para o quartel da Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Essa pessoa foi tão torturada, que ela diz assim, até eu ouço, quando me levaram para o DOPS do Rio de Janeiro, a minha vida melhorou. Quando levaram para o DOPS do Rio de Janeiro, a minha vida melhorou. Imagina o que passou esse cidadão. E nós tentamos, com o pessoal da UFRJ, buscar refazer esta história, não é? Porque eles não têm nenhuma informação. E tudo começa ele sendo capturado já no campus da universidade. Então, Vera querida, o nome é Peter O. Peng, fazia uma pós-graduação em Química. E a maldade com ele, Jair? Lembrando que a maldade feita com ele é que retiraram a cidadania. Ele, chinês, disseram para ele que não é brasileiro. Tiraram os documentos de brasileiro dele. Isso foi ele penou décadas. Sim, terrível. Porque fizeram assim, a artimanha deles. Tá? E, ao tempo, o estrangeiro tinha uma carteira de identidade modelo 19. Chamava-se modelo 19. Era a Polícia do Estado que fornecia. Então, tiraram dele, tinha um RG também, tiraram dele e deram uma carteira de estrangeiro para expulsá-lo do Brasil. E ele se deu conta qual era o procedimento, foi correndo na embaixada inglesa, disse, olha, eu nasci em Hong Kong, eu tenho direito à cidadania britânica. Lhe deram um passaporte britânico, nós temos nos nossos arquivos, quando ele saiu carimbado, sem direito a retorno. Então, veja assim, e por isso, Vera, querida, nós temos muito interesse nessa questão, especialmente para ver o que a gente pode reconstituir no que diz respeito a esta situação ocorrida no campus da UFRJ. Tem um vídeo no canal de vocês, que, se não me engano, esse rapaz ele teve de volta a carteira de identidade, né? Teve um evento que foi restituída o RG, né? Dando a ele a cidadania, restituindo a cidadania. Foi uma luta, mas a comissão de anistia, nós pedimos anistia com a restituição da cidadania brasileira, o qual ele havia adotado. Tá? Então, foi uma luta, não me imagina como foi difícil, porque
um parecer lá na comissão, um parecer técnico do Ministério da Justiça, dizia assim, pois é, mas a lei dizia que o menor de 5 anos, então estendia a naturalização, mas ele tinha dos 21 aos 25 que fazer a opção final, e não fez. Então não pode, não tem direito. E eu lembro que no recurso eu expressei, por que ele não fez? Ele estava preso. Ele estava preso. Como é que ele ia fazer a opção? Então, mas conseguimos, o bom senso brilhou. Vocês sabem uma coisa assim, olha, é muito difícil você ver um chinês chorar. É muito difícil ver um chinês chorar. No dia que lhe foi devolvida a identidade, o seu RG, a sua carteirinha de identidade brasileira, e esse chinês chorou copiosamente. E é que aquele filme que tu visse que está aí na internet, né? O chinês chorando. É incrível, é incrível. O Politi estava rindo aqui, eu não sei se é porque ele se identificou com alguma coisa nessa história contada. Quer falar um pouco? Não, eu só estava rindo porque o Jair conhece também a história. Eu fui considerado apátrida, também fui retirado da nacionalidade. Eu tinha 20 anos quando eu tinha que fazer a opção quando eu fui preso, né? Então é uma história muito parecida, né? Sim, por isso que eu estava dando risada por causa disso, porque são histórias... Mas tu não sequer tinha chegado aos 21. Não. E era exigida a maioridade, dos 21 aos 25. Tu nem sequer tinha chegado ao tempo. Né? Exato. É muito parecido. Eu imaginava, política, imaginava. Bom, gente, eu só queria também comentar, Jair, hoje vocês do Movimento Justiça e Direitos Humanos deram uma lição de história para nós e para todos os mais de 30 pessoas que nos acompanharam no nosso canal, sem falar no canal Tutameia, do Rodolfo Lucena, que vocês conhecem bem, que eles têm uma audiência muito maior que essa, e que nós vamos saber amanhã quantas pessoas estiveram presentes. Foi uma verdadeira lição de história. Eu acho que o projeto Marcas da Memória é realmente um projeto muito importante. E você sabe, Jair, melhor que eu, na Argentina, a Baldosas por la Memória, né, que é um projeto muito similar. No Uruguai, Marcas de la Memória. Então, são movimentos que existem em todos os países e que, infelizmente, justamente porque, pelo que vocês mencionaram, a falta de políticas públicas que leve à preservação dessa memória, nós só temos o exemplo de Porto Alegre e o exemplo de Recife, onde eles também eles fizeram diferente, eles fizeram a história de cada um dos desaparecidos na praça principal, marcada no chão com uma pedra, né? Exato. E no tempo do prefeito Haddad, aqui em São Paulo, quase chegou a um projeto similar. Ele estava apoiando, ele foi o patrocinador daquele monumento grande aos mortos desaparecidos, mas o projeto Marcas da Memória de São Paulo não avançou, porque ele saiu da prefeitura e não teve nenhum interesse em... Então, realmente, vocês estão de parabéns. É um projeto muito interessante, que nos ensina muita coisa, e principalmente as suas histórias, Jair, e as histórias do Afonso, levam a gente a pensar de que, realmente, sem conhecer a história, sem conhecer o passado, a gente não entende o presente e não constrói o futuro, né? Esse é o lema do Núcleo Memória e é o lema que leva a gente, como você falou, a todos nós militantes pelos direitos humanos, a querer preservar e continuar na luta. Enquanto nós tivermos, Jair, um sopro de vida, daremos tudo o que for possível para que a juventude conheça essa história. É nossa missão. Muito obrigado, Jair, muito obrigado, Lidiane, muito obrigado, Afonso, por essa lição de história, de humanidade, né? E eu não sei se vocês querem querem finalizar com algum pronunciamento. Em nome do movimento, Politi, em nome do movimento, eu preciso agradecer, assim de todo o coração, esta oportunidade, porque nós ficamos muito isolados aqui no fim do mundo, eu chamo do sul do mundo,
para que saibam, né, de que aqui no Rio Grande do Sul o aparelho repressivo foi muito forte. Talvez não tenhamos um número de vítimas tão grande quanto vocês em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas aqui a coisa foi terrível. Foi terrível. Esta experiência do Dopinho, depois ela foi levada aí para a Operação Bandeirantes. Claro. Sabe, aqui foi uma operação, um teste piloto, depois foi levado para toda essa América Latina. Então, isso é preciso contar. É preciso falar da guerrilha de 3 passos, sabe? É preciso falar muito do que aconteceu aqui, porque isso aqui é Brasil também. Né? E nós queremos agradecer por demais, viu, a vocês, por terem nos proporcionado esta oportunidade. O Rodolfo, que também está no Tudo Meia, nos retransmitindo. Muito obrigado. E quero também, viu, me permito agradecer a Lidiane. A Lidiane é uma jovem que aqui está conosco, não viveu isso, que aqui está conosco, nos assessora, nos apoia. E o companheiro Afonso é já mais veterano, ele viveu essas coisas, como jornalista especialmente. Então, muito obrigado a vocês. Vocês foram ótimos, não é? E a todos aqueles que, de alguma forma, concorreram para nos possibilitar esse momento, muitíssimo obrigado. Saibam também que podem contar conosco sempre que necessitarem. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos e a quem nos assistiu. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Parabéns, parabéns. Grande abraço a todos, viu? Valeu. Abraço. Muito bom, maior alegria. Ciclo de lives Conhecendo Lugares de Memória.